Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Já estamos na última lição do trimestre, a lição número 13. E o título da lição é Para que não nos esqueçamos. Vamos falar sobre o livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Amigos, foi uma jornada longa, valeu a pena. Aprendimos muito dos profetas menores, especialmente da esperança, do juízo que nós temos que pregonar e esperar. Pastor Siqueira, muito obrigado por esses lindos momentos que passamos juntos, estudamos juntos, conversamos muito, preparar esse esboço, enfim, acho que valeu a pena. E que Deus possa fortalecer a fé de todos os nossos irmãos, fortalecendo nossas convicções na palavra de Deus, e quando nós tenhamos convicções claras, tenhamos tempo para meditar e orar, para estudar a Bíblia, a lição, e comuniquemos a outros a esperança, nenhum vento nos vai mover de toda essa esperança que temos no coração. Deus abençoe todos vocês. Vamos começar nosso estudo de hoje com uma oração, por favor. Irmão dos Pais está nos céus, essa é o nosso último encontro nesta jornada que caminhamos juntos. Este é o último livro dos 12 profetas menores. E, Senhor, realmente esse livro nos exorta a continuarmos com essa esperança firmes até a volta do nosso Senhor Jesus. Amém. Que essa possa ser a realidade na vida de cada um de nós e a vida de toda a tua igreja. Em nome de Cristo pedimos agora e a tua bênção nesse estudo. Amém. Amém. Uma das palavras mais tristes que encontramos no vocabulário nosso é a palavra ingratidão. Me lembro que faz uns anos atrás eu me esqueci de um assunto fundamental. Eu não liguei a minha mãe no dia de seu aniversário. Passaram 3 dias depois e me lembrei. O aniversário da minha mãe era 3 dias atrás. E agora, o que faço? Com muita vergonha, eu liguei para ele. Disse, mãe, desculpa, aí se me foi, não consegui te ligar. Algumas vezes uno busca excusas, né? Mas foi ingratidão mesmo. Foi que nós não temos como prioridade essas datas. E às vezes se passam essas datas. Ela me disse, não te preocupes. Eu sabia que você estava bem e você queria o melhor para mim. Mas eu nunca vou esquecer. Ela me falou, eu estava esperando a tua ligação. Todo dia. Estava ali no telefone, tinha convite de almoço. Ela disse, não me vou movimentar porque meus filhos vão ligar. E um de seus filhos nunca ligou. Ingratidão. Esse será o tema. Eu espero não ser dar uma imagem aqui, é a verdade, apenas abrindo o coração, mas todos nós temos em algum momento alguma coisa de ingratos. E a lição desta semana fala um pouquinho sobre isso. Aprenderemos acerca do compromisso de Deus com seu povo e as responsabilidades que nós temos como povo de Deus para com nosso Deus e para com nosso próximo. E convicções devem estar sintonizadas com nossos compromissos. Vamos à segunda parte de nosso esboço, que é a compreensão do texto. Nessa primeira parte nós vamos ver um pouco o contexto do livro Zacarias, antes de entrar no compromisso de Deus com seu povo. Qual é o contexto do livro de Zacarias, pastor Siqueira? Pastor, o livro de Zacarias é um dos livros que não tem uma data exata clara no texto. Ele não diz quando foi escrito. Mas pelo que se vê aqui, esse livro foi escrito cerca de 100 anos depois das profecias de Ageu e das profecias de Zacarias. Uhum. Nesse período, era um período em que as pessoas já estavam... E esse era o último, realmente, a última parte, a última escrita dos livros do Antigo Testamento. O Zacarias é o último, termina. Uhum. Depois disso, voltará o Espírito Santo a falar com autores e profetas e somente no Novo Testamento. Uhum. Né? Mas o que tinha acontecido aqui? 100 anos se passaram. Deus motivou o pessoal a reconstruir o templo, eles fizeram. E ficaram animados. E o sacerdote Josué foi símbolo. E realmente terminaram o templo. Mas o tempo foi passando. Nada de extraordinário aconteceu. Foi só o dia a dia da vida. E o pessoal começou a desanimar. A entrar numa
na mesmice de sempre, não é? A fazer o sacrifício já não mais com aquele desvelo, com aquele amor, com aquele carinho, entusiasmo. E os sacerdotes começaram a desanimar. E a palavra de Deus vem exatamente nesse momento que o povo está desanimado, achando que tudo é a mesma coisa, qualquer coisa que fizer para Deus tá bom, não é? Deus não pede tanto assim. Também qualquer coisa que você... vamos levar uma vida, um cristianismo ou uma religião do mínimo necessário, e às vezes nem do mínimo necessário. Uma religião de qualquer coisa. Increíblemente, isso acontece no dia de hoje, né? Nós estamos ainda na parte da aplicação, mas essa espera assim do dia a dia, como se nada teria que acontecer no futuro, né? Mas é parte de nosso preparo ter prioridades, ter urgências, ter as coisas importantes em cima das emergentes, enfim. Nós precisamos não cair nesse dia a dia, porque isso vai nos dar depois resultados funestos, né? Uhum. Vamos então agora às promessas de Deus. Qual foi o compromisso que Deus fez com seu povo? Apesar de toda essa situação de indiferença, enfim, que disse Zacarias em relação ao compromisso de Deus com seu povo? Olha, Zacarias, é interessante que Deus aqui tem promessas bem precisas. Aquele anjo do Senhor que apareceu lá em Zacarias, que tirou a roupa suja de Josué, sim, agora vem uma promessa falando que esse mesmo anjo viria ao templo do Senhor. Zacarias 3 diz aqui: eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus promete aqui duas coisas. Ele promete a vinda do Messias, Jesus, que é o anjo do Senhor, o próprio Senhor que viria, segundo as promessas já feitas pelos profetas anteriores, mas agora ele promete também enviar um mensageiro para preparar o caminho. Já manda, já está certo aí. Já que esse mensageiro vai preparar o caminho do Senhor. Né? E Elias, né? E esse mensageiro aparece aqui no final como sendo Elias. Diz aqui no capítulo 4, né? Eis que vos enviarei, verso 5, o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aparece de novo a referência ao dia do Senhor. E Deus se compromete ali de enviar um mensageiro, previr e advertir e preparar o caminho da segunda vinda, ou da primeira vinda de Jesus, né? Na verdade, preparar o caminho da vinda do Senhor. Vinda do Senhor. Primeira e segunda. Aí é verdade. Porque depois há uma aplicação para a segunda parte, para a segunda vinda de Jesus também. Sim, a direta, na verdade, como nós vemos aqui, esse mensageiro ele tinha uma obra específica, preparar o caminho, preparar o povo para receber o Senhor. Ele vai lembrar aqui, diz, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ele ia chamar a atenção das pessoas para a lei de Deus, não é? E diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos, ele iria unir a família. Então, as duas instituições que vieram do Éden. É interessante como que termina o Antigo Testamento, lembrando os primeiros 2 capítulos da Bíblia, de Gênesis. 2 coisas vieram do Éden depois do pecado. Um é a lei de Deus, especialmente o sábado, lembrando o Deus Criador, e o outro é o casamento, a família. E o que acontece aqui? Deus faz exatamente, lembrai da lei do Senhor, do qual o sábado é o grande símbolo, porque é o Deus Criador, o Deus Senhor, e lembrai-vos da família. E aí estão as responsabilidades dos quais queríamos falar na segunda parte, responsabilidades de seu povo para com Deus e seu próximo. Mas ainda temos uma promessa, aqui temos um compromisso, que enviar o Elias, ele mesmo iria vir, e também temos aqui uma confirmação de seu amor no capítulo 1, verso número 2, que diz, eu vos tenho amado, né? O amor de Deus é confirmado mais uma vez. Sim, incrível como Deus sigue amando. Sim. Em meio de todo esse tempo. Ele diz, eu sigo amando, eu vos tenho amado. E esse compromisso de Deus, pastor, eu acho muito interessante. Por quê? Especialmente no nosso contexto de estudo. Primeiro cumprimento desse mensageiro que prepara é João Batista, que preparou o caminho do Senhor.
E o segundo cumprimento que está em Apocalipse é exatamente a igreja que Deus levantou no final dos tempos, que tem a lei de Deus e o testemunho dele, que é a fé de Jesus. Então Deus tem um compromisso de cumprir com a sua promessa de que esse mensageiro vai preparar um povo para receber o Senhor. Tanto na primeira como na segunda vinda. E isso tem aplicação direta para nós, porque nós somos o mensageiro que Deus levantou nesses últimos dias. E nós vamos falar disso na hora. E isto mas só nesse momento, porque isso é parte da fidelidade de Deus. Sabe por quê que eu chamo a atenção para isso? Muitos hoje na igreja dizem assim, mas será que a igreja vai realmente cumprir sua missão? Isso é parte da fidelidade de Deus. É verdade. Ellen White diz, a igreja pode parecer claudicar, pode parecer estar ali quase caindo, mas não cairá. Deus vai cumprir sua promessa nessa igreja, segundo o que está na profecia. E não por causa de nós, né? É mas por causa do seu amor. E de seu compromisso. Seu compromisso e fidelidade. Falando das responsabilidades do povo de Deus, vemos insertar algumas 3 fixas, né? Bem claras em Zacarias. Primeiro, fidelidade no casamento. É um compromisso que Deus exige de nós. Por isso, ninguém ser infiel com sua mulher, e com a mulher de sua mocidade. Que forte, né? Que às vezes, quando está jovem, tudo bem, já começamos a avançar nas idades e nós começamos a avançar por outro caminho. E ele disse, ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Lindo assunto. Fidelidade, responsabilidade no casamento. A segunda fidelidade tem a ver com os dízimos também, né? E aí está bem claramente em Malaquias 3, 1 ao 10, né? Sim. Que nós temos que não roubar a Deus, né? E que temos que ser fiéis em aquilo que Deus, lhe pertence a Deus. Esse é um assunto fundamental também, fidelidade nos dízimos. Algumas vezes nós dizemos, esse plano dos dízimos foi inventado. É um plano de Deus. E é parte desse grande propósito e responsabilidade nossa para com Deus. Ali está claramente. Finalmente, a fidelidade, como o Senhor falou, dos pais com os filhos. E também dos filhos com os pais, né? Porque a profecia foi clara, ele converterá o coração dos pais para os filhos e também dos filhos para com o pai. Ali temos 3 práticas, 3 responsabilidades claras, pelo menos entre outras, que nos lembra que nós temos responsabilidades também com a família, com nossos dízimos e com os dízimos do Senhor e também com nossos filhos e os filhos com os pais, não é assim? Eu vejo que no Malaquias, com esse pessoal ficou desanimado, esse tal de religião de qualquer jeito. Quer dizer, Deus aceita qualquer coisa. Qualquer coisa que eu der para ele, ele está feliz. E não é bem que Malaquias fala aí. Deus falou para as pessoas que tinham essa mentalidade na época. Eles falavam assim, olha, eu vou ofertar para o Senhor esse animalzinho aqui machucado. Então ele falou assim, não, você daria esse tipo de animal para o governador? Você teria coragem de dar? Não, mas se eu sou Senhor e Rei, como é que você vai me dar algo assim? No sacrifício, então, fidelidade no serviço a Deus. Né? Exatamente. Diz, fidelidade no casamento. Os sacerdotes na época lá dizem, bom, a gente está pobre aqui, vamos casar com as mulheres ricas, não é? Mas que não era do povo de Israel, não eram da igreja. Deus falou assim, não, eu fui, e eles divorciavam suas esposas para se casar com outras mulheres que dessem uma melhor situação financeira para eles. Deus falou assim, não, eu fui a testemunha, diz aqui, né? Porque o Senhor foi a testemunha da tua aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Fidelidade no matrimônio. E fidelidade, portanto, em Deus em todos os aspectos e na família também. Mas aí vem uma pergunta interessante quase, Zacarias, porque as pessoas dizem assim, mas está exatamente no capítulo 3. Os dízimos, as ofertas ao Senhor, o casamento, a família. Aí diz que as pessoas na época diziam assim, de que me serve servir a Deus? Capítulo 3, verso 14. De que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Mesma coisa que hoje se fala, né? Então, para que a pessoa que vive no mundo aí, ele está muito melhor do que eu? Para que você é fiel a Deus hoje? Incrível. Aí Deus diz o seguinte, então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia.
havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia, verso 17, capítulo 3, verso 17, que preparei. Diz o Senhor dos Exércitos, pois poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Por quê? Porque eis que vem o dia do Senhor, e ele vem como um ardente fornalha. Os ímpios serão destruídos. Se farão como cinza, né? Sem deixar nem raiz nem ramo. Mas para vós, diz o capítulo 4:2, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, Amém. Trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Muito bom. Acho que estamos encerrando de maneira extraordinária esta lição deste trimestre, que é de grande bênção para todos nós. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Estou surpreendido de algumas perguntas interessantes que nós podemos nos fazer hoje também. Vejam algumas perguntas que estão ali no texto. Malaquias 1:6, por exemplo. De que maneira temos desprezado o teu nome? Eles estão perguntando de que maneira temos desprezado o teu nome. O que quer dizer isso? Que na realidade alguns de nós fazemos coisas e não sabemos de que maneira fizemos isto, de que maneira cometimos este erro. Outra pergunta, verso 7, Malaquias 1:7. De que maneira te desonramos? Outra pergunta que está em Malaquias 2:13 e 14. Por que tu não olhas para as nossas ofertas? Mais uma pergunta. Algumas vezes nós levamos ofertas, dizemos a Deus, e aí Deus não olha, porque não são de coração. E aí vem outra pergunta, Malaquias 3:8. Em que te roubamos? Em que temos roubado? Em vossos dízimos e ofertas, enfim. Há uma aplicação maravilhosa em aquelas passagens. Nós precisamos estar em concordância com Deus. Façam essas perguntas em sua classe, você mesmo. E nós vamos descobrir que tem Deus muitas respostas. Se somos sinceros, Deus vai suprir nossas necessidades. Vamos à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. No final deste trimestre, nós temos que avaliar tudo o que hemos estudado. E a pergunta seria que devemos escolher algumas coisas que precisamos melhorar, fortalecer, algumas carências, algumas necessidades, fortalecer nossa comunhão com Deus, fortalecer nossa identidade com Deus, tornar-nos humildes perante do Senhor, permitir que Ele possa encher nosso coração, nos tornar pessoas fiéis, nos tornar pessoas justas, no nome de Jesus. Enfim, escolha 1 ou 2 pontos. Eu te convido ali em que você precisa melhorar. E que Deus possa te dar a vitória nesses pontos, para que você possa se tornar então um fiel servo de Deus, preso da esperança, e que possamos nos ver com Jesus, que vem em glória e majestade. Vamos orar. Querido Pai, aqui estamos mais uma vez ao terminar este trimestre, reconhecendo nossos erros, nossas deficiências. O Senhor tenha compaixão de nós, perdoa-nos nossos pecados, Senhor, e faz que aquelas coisas que nós ainda não estamos praticando como o Senhor quer, possamos fazê-lo em Teu nome, com Tua ajuda, com Tua direção. No nome de Jesus. Amém. Amém.